Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Escolha também um local confortável da sua casa. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida, vamos iniciar a leitura de um livro. Depois eu vou explicar o conteúdo do dia. Hoje nós vamos conversar sobre frações. E para finalizar, eu vou resolver algumas questões do seu livro de matemática. Vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro, que tem por título Os Músicos de Bremen. Quem organizou esse livro foi o MEC, o Ministério da Educação. Então, vamos iniciar a nossa acolhida de hoje. Era uma vez um burrinho que trabalhava duro, puxando carroças pesadas. Com o passar dos anos, começou a se sentir cada vez mais fraco. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Veja a turma, o burrinho indo para a cidade. Já a caminho, encontrou um cão de caça esmorecido, que estava deitado no chão. Então perguntou: "Cão, por que está tão triste?" Após um longo suspiro, o cão respondeu: "Envelheci e não consigo caçar como antes. Por essa razão, meu dono resolveu me sacrificar." O burrinho contou-lhe sobre seus planos musicais, convidando-o a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com seu novo amigo. Veja a turma, o burrinho conversando com o cachorro. Alguns minutos depois, viram um gato muito triste e indagaram: "Gato, qual o motivo de tanto desânimo?" E o felino ronronou. Com o passar dos anos, perdi a destreza em capturar camundongos. Por causa disso, minha dona tentou me afogar. Veja, pessoal, que o burrinho e o cachorro encontraram um gato. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Então, para descobrir se o burrinho e o cachorro vai fazer o convite para o gato, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras duro e dono. Duro, nós encontramos no texto quando a história apresenta o personagem que é o burro. O livro fala que ele trabalhava duro, puxando carroças pesadas. E a palavra dono nós encontramos no texto quando o burro, pelo caminho, encontra um cachorro e ele estava triste. O burro perguntou o porquê e ele falou que, por ter envelhecido, o dono dele, olha só, o dono dele decidiu sacrificá-lo. Agora nós vamos começar a analisar essas duas palavras. Vamos começar com a palavra duro. Turma, quantas letras tem a palavra duro? Olha só. 1, 2, 3, 4. São 4 letras. E quais são essas letras? Vamos lá? D, U, R, O. Duro. Pessoal, na palavra dono, tem quantas letras? Olha só. 1, 2, 3, 4. O mesmo número de letras da palavra duro. E quais são essas letras? Olha só. D, O, N, O. Essas são as letras da palavra dono. Agora, eu quero que vocês observem as duas palavras e perceba quais são as letras que aparecem tanto na palavra duro como na palavra dono.
Quais são elas? Isso mesmo, é a letra D, veja. Temos D em duro e D em dono. Temos também a letra O, veja, que em dono nós temos duas letras Os e em dono também tem uma letra O, ok, turma? Agora, nós vamos identificar as sílabas dessas palavras. Veja, turma, que na palavra duro tem duas sílabas. Observe. Du, ro, duro, ok? E na palavra dono? Dó, nó, dono, também duas sílabas. Então, a palavra duro tem duas sílabas e a palavra dono também tem duas sílabas. Turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida de hoje. E aí, turma, gostaram da leitura do livro? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da leitura e também das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora chegou o momento de explicar o conteúdo do dia. Hoje nós vamos falar sobre frações. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre frações. Vamos começar conhecendo as frações. A palavra fração quer dizer dividir e rasgar. Fração no dicionário também quer dizer parte de um todo. Então, turminha, pegue essa informação, ó. Parte de um todo. A fração é uma parte de um todo. Então, vamos lá conhecer mais um pouco sobre as frações. Olha só, eu trouxe para vocês esse exemplo de fração. E, através dele, nós vamos conhecer os termos de uma fração. Observe, turma, que este exemplo vai estar lá no seu livro, na página 154. Aqui, nós temos 2/6, tá? Observe que o número 2, ele é o numerador da fração. E o número 6 é o denominador da fração. O número 2, turminha, é quantas dessas partes foram consideradas. E o número 6 é quantas partes iguais uma unidade foi dividida. Para você entender melhor, eu vou mostrar para vocês essa imagem. Veja, turminha, que é a mesma fração, 2/6. Observe essa imagem aqui ao lado. Nós temos uma figura geométrica e ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, o número 6 é o número de partes em que a figura foi dividida em 6 partes iguais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número 2, que é o numerador dessa fração, ele é o quê? É o número de partes pintada de verde dessa figura. Veja, quantas partes foi pintada de verde? 2. 1, 2. Por isso que é 2 no numerador. Compreendeu, turminha? Eu espero que sim. Vamos continuar conhecendo as frações. Olha só, turma. Observem essa imagem. Veja que nessa figura, nós dividimos ela em 8 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Agora, as partes verdes correspondem a 4/8 da figura. Veja, a parte verde é 4. 1, 2, 3, 4. Então, em fração, nós temos 4/8. Por quê? Porque a parte verde é 4 e a figura foi dividida ao todo em 8 partes. Agora, turminha, a parte marrom corresponde a 1/8 da figura. Veja que a parte marrom só tem um pintado de marrom. Por isso que nós dizemos que é 1/8. E as partes amarelas correspondem a 3/8 da figura. Veja que as amarelas são 3. 1, 2, 3. 3 de 8, tá? Então, é 3/8.
Agora, nós vamos continuar conhecendo as frações e vamos ver como lemos algumas frações. Então, observe essa primeira fração. Nós temos 1 e 2, não é isso, turminha? Nós lemos dessa forma. 1/2. Essa outra fração, nós lemos dessa forma. 2/3. 3/4. 4/5. 3/7. 9/8, 5/9, 1/10 e 7/12. Tá certo, turminha? Então, é dessa forma que nós lemos aqui algumas frações. Turma, para finalizar, nós vamos resolver esse desafio que está no seu livro, na página 157. Então, eu vou fazer a leitura. Ana, José e Diogo compraram 3 tortas de palmito, uma para cada um. As tortas eram iguais, mas cada um deles dividiu a torta de maneiras diferentes para comer. Descubra quem comeu a maior parte da torta. Justifique sua resposta. Então, turminha, vamos ver agora como cada um dividiu aí a sua torta? Veja que Ana disse assim: eu comi 1/2 da minha torta. José falou o seguinte: eu comi 1/4 da minha torta. E Diogo disse assim: eu comi 1/5 da minha torta. Então, eu fiz um esqueminha para que você possa compreender qual foi a parte que cada um comeu. Então, vamos lá. Olha só, aqui é a torta de Ana, a torta de José e a torta de Diogo. Veja que Ana, ela disse que comeu 1/2 da torta dela. Então, ela pegou a torta dela e dividiu em 2 pedaços. Veja, um pedaço, outro pedaço. E ela comeu apenas um. Então, ela comeu esse pedaço amarelo. Vamos imaginar que ela comeu aqui essa parte amarela, tá? José, ele disse que comeu 1/4 da torta dele. Então, ele dividiu a torta dele em 4 pedaços. E ele comeu um. Ele comeu esse aqui, rosinha fraquinho. Diogo falou que comeu 1/5 da torta dele. Então, ó, a imagem da torta dele. Ele dividiu em 5 pedaços e ele comeu só um. Então, ele comeu esse azul. Então, com essa ilustração, nós podemos concluir que quem comeu a maior parte da torta, ó, foi Ana, certo? A nossa resposta desse desafio é Ana. Por quê? Um pedaço de uma torta que foi dividida em 2 partes iguais é maior que um pedaço de uma torta que foi dividida em 4 partes iguais ou 5 partes iguais, não é isso, turminha? Então, a resposta é Ana, certo? Turma, agora que nós já conversamos um pouco sobre frações, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, abra ele na página 154, nessa página. Nós vamos resolver a questão de número 1. Eu vou começar fazendo a leitura da questão, que diz assim: observe as ilustrações e responda as questões. Letra A. Flávia comeu 1/3 ou a terça parte dessa pizza, que foi dividida em pedaços de mesmo tamanho. Então, observe, nós temos uma pizza, ela foi dividida em 3 pedaços de mesmo tamanho. E eu fiz o desenho aqui do quadro. Ele pergunta, quantos pedaços ela comeu? Turma, veja que a questão diz que ela comeu 1/3. Veja, a pizza foi dividida em 3 partes iguais. Se ela comeu 1/3, então ela comeu um pedaço. Veja, ela comeu esse pedaço aqui. Então, aqui ela comeu 1/3 dessa pizza, ou seja, um pedaço. A resposta aqui da letra A é um pedaço. Vocês vão escrever aí no tracinho, ok?
Então, essa é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B, que diz assim: Giovana gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo, fazendo compras na feira. Então, observe, turma, a quantia que ela tinha. Ela tinha 4 notas de R$ 5. Veja, 1, 2, 3, 4. A questão pergunta, quantos reais ela gastou? Veja que a questão falou que ela gastou 1/4. Se ela gastou 1/4, ela gastou apenas uma nota de R$ 5, não é isso, turma? Ela tem 4 notas e gastou apenas uma nota de R$ 5. Então, a resposta é R$ 5. Aí, no tracinho, vocês vão escrever essa resposta. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a página 156. Nós vamos resolver a questão de número 1, que diz assim: por causa de uma obra, a Polícia Rodoviária interditou 3 das 4 faixas de um trecho de uma estrada. Que fração representa as partes interditadas nesse trecho? Você sabe como lemos essa fração? Escreva. Turma, observe a ilustração. Nós temos uma estrada e ela é dividida em 4 faixas, não é isso? E a questão falou que a Polícia Rodoviária interditou 3 dessas 4 faixas. Então, a fração que representa essas partes interditadas é 3/4, né, turma? Veja. São 4 faixas e 3 dessas faixas foram interditadas. Então, essa é a fração que representa as partes interditadas. A questão ainda pergunta se você sabe como nós lemos essa fração e pede para escrever. Olha só, turma, nós lemos essa fração da seguinte forma: 3/4, ok? Vamos agora para a questão de número 2, que diz assim: observe as maçãs na caixa e responda às questões. Nós vamos observar essas maçãs. Letra A: quantas maçãs há na caixa? Olha só, turma, vamos contar quantas maçãs tem aqui? Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também tem 5, aqui também tem 5. 5 3 vezes é igual a quanto? Isso mesmo, 15. Então, aqui tem 15 maçãs. A resposta da letra A é 15 maçãs. Vamos agora para a letra B. Luciana usou 1/3 dessas maçãs para fazer uma torta. Quantas maçãs ela usou? Turma, observe, veja como as maçãs estão organizadas na caixa. Elas foram divididas em 3 partes iguais. 1, 2, 3. A questão está dizendo que Luciana usou 1/3. Então, ela usou uma parte. Ela usou, vamos dizer que essa primeira aqui. Então, ela usou quantas maçãs tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela usou 5 maçãs. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Quantas maçãs sobraram? Veja, turma, nós vimos que ao todo são 15 maçãs. Luciana usou 1/3. Então, ela usou 5 maçãs. 15 que tira 5, fica quanto? Isso mesmo, fica 10. Então, a resposta da letra C é 10. Então, essa é a resposta da letra C, 10 maçãs. A letra D, ela é uma resposta pessoal. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Agora, chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Então, pegue o seu livro e comece a anotar as páginas. Você vai resolver as questões da página 154, 155, 156 e 157. Assim que você terminar de resolver as questões, envie a sua atividade para a professora, tá ok? Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática.
Tchau e até a próxima!